então deixe sua pergunta, sua sugestão, a empresa que você quer que seja analisada, porque a gente já vai chamar ele, o nosso convidado de hoje aqui da BMC Stock, o Paco Moore, que é analista CNPI. Obrigada pela participação, pela sua presença aqui no BMC Stock. Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer para mim poder estar participando aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso em recebê-lo. Eu queria que você, o pessoal já está pedindo aqui várias empresas, mas eu queria que você destaca aí hoje, né, nesse cenário aí mais pessimista, né, principalmente depois das falas de Haddad, entre as quedas aí mais aprofundadas do índice. Eu estou analisando aqui e não tem nenhum setor que está conseguindo segurar o índice, né? Então a gente tem um índice futuro agora caindo 2,15% nesse momento, já chegando perto das mínimas de ontem, né? Chegando próximo ali à mínima de ontem. Então foi um discurso aí que não agradou muito aos investidores, né? E como eu analiso também o gráfico com fluxo, eu venho vendo hoje os investidores estrangeiros vendendo bem forte, desfazendo um pedaço da mão deles ali. Bom, o pessoal está me pedindo aqui já Magazine Luiza, que está entre as maiores quedas, Magalu, no setor de varejo como um todo. Inclusive, a gente tem uma reportagem, nós chamamos aqui no nosso portal para mostrar para vocês, sobre Magazine Luiza. Olha só, Magazine Luiza lidera reclamações nas primeiras horas de Black Friday. Veja a lista do Reclame Aqui, está no nosso portal bmcnews.com.br. Quem quiser, então, ver a reportagem completa, Magalu, então, que está caindo neste momento. Vou pedir então para o Paco dar uma olhadinha no papel. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Acho que agora foi, né? Foi. Então vamos lá. O que eu tenho para a Magazine Luiza aqui? A Magazine Luiza, ela tem um gap a ser fechado nessa região do 3,38. Ela vem trabalhando numa tendência de alta por enquanto, tá? Num curto prazo. Isso daqui é um gráfico de 60 minutos, mais visualizado para o intraday. Então a gente tem um possível pivô da Magazine Luiza, tá? Pelo gráfico diário, a gente vai conseguir perceber que pro diário ela tem uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Então eu tenho a Magazine Luiza trabalhando com seu topos e fundos descendentes, e agora pode ser que ela venha numa continuidade da queda. Caso ela venha no intraday a mais uma quedinha que acentuar a sua queda, a gente tem um possível, vou voltar nos 60 minutos, um possível ponto de suporte na região aqui de Magazine Luiza, 30,36, 3,36, 3,28, tá? E interpretando um pouquinho do fluxo, os maiores vendedores de Magazine Luiza nesse momento, Bradesco, BS, BTG, e os maiores compradores XP, Itaú e Ágora. Tá certo. O Thomas Alonso está pedindo IRB. IRB 3. Vamos ver aqui, IRB. IRB. Vamos ver a IRB num tempo maior aqui. A IRB caindo aí igual uma jaca podre, né? É um papel que vem afundando firme nos últimos tempos. Pelo diário, ela está consolidada aqui nesse range de preço aqui dos 85 centavos com a região dos 74 centavos. Olhando pelos 60 minutos, a gente consegue perceber que a IRB é um papel que tem muito pouca liquidez e volatilidade aqui. Ela vem consolidada, ela para num range de preço aqui, fica trabalhando, depois ela sai um pouquinho e consolida mais um pedaço, tá? Então, se fosse para pensar em alguma coisa em IRB, eu pensaria em venda, não em compra, tá bom? Puxando a linha de tendência de baixa, eu vou conseguir ver que IRB tem um possível ponto de resistência, ela está trabalhando dentro de um canalzinho aqui, vai ter um possível ponto de resistência na região aqui dos 84, 85 centavos, que inclusive tem um gapzinho para ser fechado ali no 86 centavos. Pela retração de Fibonacci, que dá para a gente verificar um possível ponto de resistência, a IRB daria exatamente nessa região, 86 com ali próximo do 90, um ponto de resistência. Paco, estão pedindo, o RK está pedindo Brisanet, Brit 3. Brit 3. Vamos ver aqui.
Brisanet está trabalhando numa consolidação, a gente consegue ver esse caixote aqui, é um papel que eu chamaria a atenção, principalmente uns padrões que eu costumo falar muito com o pessoal, que é o seguinte: ele faz um padrão em V, depois ele rompe fundo e volta. Isso cheira a consolidação, tá? Então toma cuidado, consolidação. A maneira mais segura de se operar é vendas nas extremidades de topo ou compras nas extremidades de fundo. E, inclusive, aqui pelo gráfico de 60, ele chegou ali numa região das médias de 200. Eu utilizo duas médias aqui, aritmética e exponencial, para poder ver possíveis níveis de suportes e resistências. Pelo diário, a gente vê, inclusive, que no diário também, ela vem trabalhando dentro das duas médias, as médias de 200, tá? O preço, geralmente, quando ele trabalha entre essas médias, ele tende a ficar errático, ele dá uma movimentação errática aqui. É por isso que muitas das vezes a gente vai reparar no intraday, ela vindo romper um fundo, não consegue evoluir, volta, rompe topo, não consegue evoluir, até o papel tomar um direcional, tá? Mas por enquanto o que eu consigo analisar aqui é que pelo fluxo esse papel, deixa eu ver nos 60 minutos, é um papel de extrema baixa liquidez, ele tem poucos contratos por níveis de preço, tá? Então eu tomaria cuidado com ele, porque ele tem muito pouca liquidez aí. Atendendo o pedido de Gustavo Nascimento, ele está pedindo para olhar Petro 4. Vamos ver Petrobras aqui. 4. Petrobras, gráfico diário. O que eu ficaria de olho aqui na Petrobras, tá? Pelo gráfico diário eu consigo analisar uma coisa aqui que eu chamo de frequência do mercado, tá? Que é o quão um papel corrige quando ele faz um pullback ou até mesmo na sua tendência, nas suas pernadas de queda e de alta. Então a Petri 4 aqui, se ela voltar a subir, ela já fez uma frequência do mercado, ou seja, essa perna corretiva, ela se repetiu aqui agora. Então se viesse uma perna de queda, qual seria o possível tamanho da projeção dela na queda? Então eu pegaria aqui a frequência de mercado, a Petro pode voltar aí, se cair, assumir a sua tendência de baixa em 19,15, tá? Eu acredito que agora possa vir uma pernada 2, 3 aqui de alta com essa quedinha em perna 2. Então pelos 60 minutos, olhando 60, pode vir uma correção um pouquinho maior aqui para ele vir buscar níveis de suporte na região ali de 23,50, 23,21. Seria totalmente normal que ela vem trabalhando numa linha de tendência de alta, quebra a linha de tendência de alta, faz o pullback em perna 2, para aí decidir se vai fazer o pullback em perna, a expansão do movimento em perna 3, assumindo uma tendência de alta nesse gráfico de 60 minutos, tá? Olhando pelo diário, a gente consegue perceber que são topos e fundos descendentes e com isso, Petrobras está numa tendência de baixa. Para mim, eu ficaria de olho aí na Petro, deixa eu ver só o semanal, para ver se está chegando num ponto. A Petro está brigando aqui, ela descontou por causa do dividendos, né? Por isso que ela até teve uma pancada um pouco mais acentuada para a queda. Mas se eu reparar aqui, ó, eu vou conseguir verificar que os compradores estão tentando defender essa região que Petro veio. Nesse fundinho, essa região que ela está aqui do fundo do 23,80, R$ 23,22,50, tá? Perdendo esse fundo, acelerando, ela já vem perdendo a média de 60. E com o fluxo que eu utilizo, né, eu consigo perceber que o meu indicador de fluxo aqui, ele vem mostrando que a Petro tem um direcional de queda, inclusive um vendedor acentuando aí uma possível continuidade no fundo. Vamos ter que analisar se vai ter uma absorção aqui, se os compradores começam a comprar, não permitindo que o preço caia dessa região. Wellington Conide está pedindo Suzano. Vamos ver Suzano aqui. Suzano é um papel que está fazendo aquele movimento em perna V. Então, gráfico semanal caiu, voltou, rompeu já o topo anterior que ele tinha pelo gráfico semanal. Pelo gráfico diário, eu vou conseguir analisar Suzano, assim, precisando, né? Óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer, mas precisando de uma correção do papel. Então, se eu analisar aqui a última pernada que ela teve completa, a frequência de mercado, ela diz para mim que ela poderia voltar aqui, ó,
Vamos ver aqui. Ó, exatamente na frequência de mercado. Então ela pode vir numa perna corretiva. E qual é o tamanho da perna corretiva que ela pode jogar? Então eu vou analisar essas pernadas aqui, verificar se essa pernada se repete, e eu consigo ver que ela tem padrão, ou seja, quando ela cai, olha o tamanho das pernadas que ela vem fazendo. Então eu ficaria de olho na Suzano se ela chegasse por volta ali dos 51,15, 51 reais mais ou menos, tá? Parando daqui, dando continuidade de alta, não tenho o que fazer, é acreditar que o papel vem para testar topos ali na região do 64,15. Olhando pela retração de Fibonacci, eu vou conseguir perceber também que a retração, 50%, está próximo da frequência do mercado. Então é um papel que está em tendência de alta, ele vem caindo, mas ele mostra aqui, pela balança do poder, que é o indicador que eu estou utilizando, que por enquanto é só uma consolidação, eu não tenho nenhum fluxo forte, tá? Só para ajudar o pessoal, esse primeiro aqui, ele me mostra a direção, e esse segundo aqui de baixo me mostra a força. Então, a direção ainda continua me dizendo que é uma direção de alta e que não tem fluxo forte vendedor. Rafael Pipa está pedindo o Copel 6, por gentileza. Vamos ver Copel aqui. Teve uma forte alta aí no início da semana. Copel deu uma pancada para cima. Vamos analisar também a frequência de mercado de Copel. A frequência de mercado, eu consigo ver que Copel tem essas pernadinhas bonitinhas aqui. Vou pegar ela, botar mais forte aqui. Deixa eu botar a cor azul. Beleza. Copel, ó, parece bruxaria, mas não é, pessoal. Isso daqui é a frequência do mercado, é quanto que um papel geralmente desloca, tá? Para cima ou para baixo. Então, fez a pernada de mercado, aqui ele já puxou, e aí é onde que eu quero chamar a atenção, em rompimentos importantes, a frequência ela tende a expandir um pouco, tá? É normal porque aciona stop de vendedor e muita gente que compra rompimento de topo entra comprando aqui, dando um maior deslocamento do preço. Se vier uma correção de Copel, eu ficaria de olho em dois movimentos, tá? O primeiro seria esse movimento aqui, essa frequência do mercado, que é inclusive onde Copel veio parar para brigar, que foi em cima de um topo rompido, princípio da ambiguidade. Ou seja, rompeu um topo, voltou para testar esse topinho aqui anterior. A Copel eu consigo analisar que ela teve muito fluxo aqui, comprador, nesse nível de preço, fez um pullback, e agora, gente, ela vem caindo com a balança dizendo que é queda, mas o fluxo ainda é um pouco fraco na venda, tá? Isso daqui é um gráfico diário, é uma tendência de alta por enquanto. Eu olharia aqui o gráfico semanal, eu só tomaria cuidado com esse cenário aqui, ó. Se Copel só não rompeu esse topinho anterior para botar o pessoal na compra na maldade, para voltar para testar fundos anteriores e vir brigar aqui, sendo isso uma possível consolidação, tá? O pessoal está pedindo Vale 3. Vamos ver Vale. A Vale ela está brigando aqui num range de preço que, se eu analisar num passado, tá? Eu gosto muito de analisar esse cenário aqui, ó. Olhando para o passado, eu sei que aqui foi uma região que ela brigou bastante, ela fez pullbacks dentro dessa região e fez testes de fundo próximo a essa região, tá? Então é uma região que eu ficaria de olho como um ponto de resistência, tomando cuidado com possíveis compras aqui. Puxando pela retração do movimento do último topo, o topinho anterior, ela está numa retração de 50%. Então é um ponto que eu ficaria atento, eu esperaria a Vale fazer um pullback, até mesmo porque a balança já deu que ela começou a ficar positiva, ou seja, está querendo ter a sua direção para cima. Puxando pelo gráfico diário da Vale, eu vou ter aqui a frequência do mercado. Então, o que eu quero analisar para a Vale aqui? Qual é o tamanho da pernada da Vale quando ela faz para subir? Então, se eu analisar uma pernada completa da Vale, eu consigo perceber que ela sobe essa amplitude. Então, eu pegaria desse fundinho aqui para cá, de novo. Olha onde Vale parou, na frequência do mercado. Então, o que eu tenho que esperar aqui? Uma possível correção para Vale. Qual seria essa correção de Vale? A primeira seria essa amplitude do movimento. Então, eu pego ela,
projeto ela para baixo para saber até onde ela poderia vir nessa correção. R$ 74,00 mais ou menos seria a primeira correção de Vale, e eu teria também uma correção, olhando aqui pelo gráfico diário, uma correção menor, que poderia ser essa correção, tá? Eu sempre costumo ver o seguinte: essa correção ela costuma se repetir em alguns pontos. Caso não repita, ela não é frequência, e eu consigo ver que ela vem se repetindo aqui no decorrer do tempo. Então eu teria duas possíveis correções para Vale. Essa que ela fez, a gente vai conseguir verificar que ela cravou aqui, ó, e voltou a subir. E agora, se voltar a cair, ela teria uma maior nessa região dos R$ 75,00. Caso venha a subir, eu só ficaria atento com a Vale por causa desse rompimento de topo aqui, que ele está numa retração de um tempo maior. Então, olhando semanal, a gente vai ver o seguinte: poxa, ele vem para romper esse topo, mas geralmente quando ele rompe, isso daqui é um padrão que geralmente acontece, tá, pessoal? Quando ele rompe dentro de uma retração de um movimento, 80% das vezes esses rompimentos falham. Então tomem cuidado, essa região de Vale para mim é uma região de resistência por enquanto. 84,17, ainda mais que tinha uma frequência do mercado, até 89,47. CVC B3, pessoal, CVC que está entre quase 6% de queda hoje. CVC. Vamos lá, CVC. CVC até o momento aí trabalhando com 5,74 de queda, vindo para romper um fundo importantíssimo, que é o fundo do semanal aqui. A gente vai conseguir verificar, ó, que esse fundo está vindo para ser perdido. Olhando o mensal, a gente vai ver mais claro aqui, ó, que teve esse rabisco aqui, ele segurou e agora está vindo forçar para esse rompimento de fundo. Eu tomaria cuidado com o CVC, tá? Pelo gráfico aqui semanal, eu quero ver a amplitude da perna dela. Então, de novo, a frequência do mercado. Quando cai, qual é o tamanho da queda? Então, eu vou projetar aqui esse tamanho de perna para a gente poder analisar aqui até onde pode ir essa pernada de CVC, tá? Então, ó, repara que CVC deu a pernada, já lateralizou e agora está vindo para a continuidade do movimento. Caso venha realmente a movimentação de rompimento de fundo, ela abre espaço para ir no 3,33 mais ou menos. Se vier daqui uma possível correção, ou seja, caso ela venha para fazer esse rompimento de fundo que a gente viu aqui anterior, e seja um rompimento de fundo falso, eu esperaria aí, para quem quer vender, obviamente, CVC, esperar a correção dela, possivelmente nessa frequência de mercado aqui. Aqui, na CVC, também vale a pena olhar uma coisa. Deixa eu só mostrar a frequência. Ó. Frequência de mercado, repara o tamanho da pernada aqui anterior, a frequência do mercado. Então, eu esperaria a CVC vir na região do R$ 9,10, tá? Me chama a atenção na CVC que ela está dando uma divergência no rompimento de fundo. Que divergência seria essa? Ela vem caindo, fez o pullback e rompeu. A gente vai conseguir acompanhar aqui que a balança do poder, ó, ela fez o pullback e voltou, ou seja, o preço está caindo, mas a balança dizendo que não é para ter continuidade na queda, inclusive com o fluxo vendedor diminuindo, ou seja, é menor do que aconteceu no passado. Então vamos prestar atenção se isso daqui vai ser só um rompimentozinho de fundo falso para voltar a subir. As solicitações aqui, eu vou escolher as últimas aqui, que daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. O Wellington Coniche, Prio 3, pedindo. Prio 3. Prio 3, vamos ver o gráfico semanal aqui de Prio. Prio 3, o que eu tenho para Prio aqui? Prio, ela vem aqui numa tendência de alta, está fazendo aqui, ó, topos e fundos ascendente, tendência de alta no semanal, e agora podendo vir uma possível correção. Olhando pela frequência de mercado da última pernada que teve aqui de Prio, a gente teria aqui, ó, Prio com uma tendência de alta, e aí o possível alvo de Prio completo para ela seria lá na região do 5,3,96. Caso venha uma correção agora de Prio, nesse nível de preço que ela se encontra, como seria possível correção? Então, eu vou analisar essas frequências de mercado aqui, ver se ela se repete nas quedas, então eu esperaria Prio para querer comprar ela exatamente ali no 23,05, que seria a região da média de 200 que a gente consegue ver aqui, ó. Tem uma média de 200, um pouco flat, mas
passando nesse nível de preço. Então, eu ficaria de olho na Prio para ver se ela faz esse pullback. Isso é o gráfico semanal, tá? Pelo gráfico diário, a gente vai ver aqui a movimentação de pernada de alta. Então, pelo gráfico semanal, a gente sabe onde é que Prio pode ir, mas ela tem alvo para cima ainda. Pelo gráfico diário, e essa seria a movimentação dela. Vamos ver aqui se essa frequência toda, olha só, o tamanho da frequência parou. Tamanho da frequência parou. E aí eu quero ver se essas frequências aqui, elas vêm se repetindo. Olha só, tamanho da frequência parou. Então, Prio teria um alvo exatamente onde ela veio aqui, ó. Uma querelinha um pouquinho só mais para cima, veio na frequência. Então, se ela já chegou ali próximo ao alvo, eu vou analisar o quê? Uma correção do diário na Prio. Então, a Prio teria essa possível correção dessa amplitude. Olha como é que se repete aqui a frequência. Ó. Então, Prio veio, passou um pouquinho da correção e agora está brigando. Caso venha continuidade da queda, eu esperaria Prio pelo diário nesse range de preço aqui do 32,87. Só para a gente encerrar, então, uma última, nós são muitas solicitações aqui, todo mundo pedindo, gente, mas não vai dar tempo de... A explicação muito boa do Paco, mas não vai dar tempo de falar todas. Vamos encerrar aqui, deixa eu ver. O pessoal tinha pedido Bradesco também, bastante gente querendo saber de Bradesco. Vamos ver BBDC3 ou BBDC4. Vamos ver BBDC4 mesmo. BBDC, o que eu tenho aqui para o Banco Bradesco? Banco Bradesco, ele vem trabalhando aí numa tendência de queda, tá? Então a gente consegue perceber topos e fundos descendentes em BBDC e agora ele está fazendo esse canalzinho aqui de alta, tá? Esse daqui é um gráfico diário. Então, vem trabalhando num canalzinho de alta, porém, contudo, todavia, a balança do poder me mostrando que ela quer continuar a sua queda, quer continuar a cair, tá? Pelo semanal, eu vou analisar aqui, a gente sabe que BBDC teve uma puxada forte na queda mediante o resultado que ela teve, o balanço dela não agradou em nada, rompeu já os fundos anteriores, então eu tinha um fundo aqui, esse fundo serviu como suporte e agora esse fundo foi rompido. Então, pelo princípio da bipolaridade, esse fundo que foi rompido, ele serviria como um ponto de resistência. Olhando pelo semanal, gráfico semanal, como que está a frequência do mercado? Repara esse tamanho da pernada, esse tamanho de pernada. Eu consigo perceber que essa correção é plausível aqui para esse ativo. Então, BBDC, se vier essa correção, poderia vir ali na região do R$17 e eu tenho uma correção um pouco maior, que seria essa amplitude de perna maior para ela. Vou ver se ela se repete aqui nas movimentações. Então, olhando aqui, ela tem uma movimentação. Vamos ver, ó, esse tamanho de movimentação, esse tamanho de movimentação completa, aqui deu um pouquinho menos, tá? E esse daqui, ele chegou naquele range. Então, eu vou utilizar essa frequência de mercado, possíveis alvos da BBDC, se voltar a subir, a gente teria um alvo ali de 18,76 ou 17,02. Se continuar a sua queda, ou seja, parou aí e continua caindo, eu faria a expansão aqui da frequência de mercado do tamanho da queda, não dessa aqui, tá? Por quê? Como eu falei, quando ele vem para romper fundo importante, ele amplia o tamanho da sua movimentação. Então eu iria pegar as movimentações de quedas mais corriqueiras, que seria basicamente essa movimentação aqui, ó. Olha o tamanho quando ela cai, olha o tamanho quando ela cai. Então se voltasse a cair para um rompimento de fundo, R$12,36 o alvo de BBDC. Tá certo, gente, foram muitas solicitações aqui, desculpa, a gente não vai conseguir atender todo mundo, mas estaremos de volta na segunda-feira. Quero agradecer muito o Paco Moore, o pessoal gostou muito aí da sua análise, ele que é analista CNPI. Obrigada pela participação nesta sexta-feira. Um ótimo final de semana para você, Paco. Obrigado, Isabela, obrigado, pessoal, um bom final de semana para todo mundo.